Uma boa fundamentação que a doutrina espírita nos traz é de que todos nós somos espíritos, todos nós estamos em construção, mas acima de tudo, cada um de nós no seu degrau. Individual, né? Individual. Portanto, quando a gente se comporta diante de um núcleo familiar, é importante entender e ter a condição de perceber as diferenças de degraus. Ah, mas eu não sei qual o degrau em que aquele fulano que compartilha comigo está. A ideia não é essa. A ideia é entender que ele não está no mesmo que o nosso. E a individualidade de cada um. Talvez no mesmo degrau, mas... A partir disso, respeitar as individualidades, respeitar a forma de pensar, entender as dificuldades, como entender as nossas. Essa construção dentro de um processo familiar só leva à positividade, porque nasce aí o respeito necessário para as relações. E a gente está falando isso num contexto familiar, que por existir nesse contexto familiar, repercute lá fora. O respeito, então, a todos nasce em casa. A condição de se bem relacionar, seja lá com qual quer que seja, com qual diferença a pessoa possa vir a ter, nasce lá em casa. Ou seja, preconceitos, discriminações, tudo isso a gente vai fazendo com que seja melhor trabalhada e a criança e todos aqueles que convivem naquele núcleo comecem a administrar e não repercutir lá fora. O carinho na infância, o amor e a ternura, ao lado do respeito à criança, são fundamentais para uma vida saudável, planificadora. Todos têm necessidade de segurança na jornada carnal de instabilidades e transitoriedades. E os pais, os educadores, os adultos em geral, são os modelos para a criança, que os amará, copiando-os ou os detestará, incorporando-os inconscientemente. Olha o que ela chama a atenção. Todos têm necessidade de segurança na jornada carnal, de instabilidades e transitoriedades. Sabemos que é assim, né? Nós vivemos as nossas realidades totalmente instáveis e transitórias. Nós vivemos isso. Nós entendemos essa realidade. Toda criança precisa crescer, então, sendo fomentada a se perceber segura. Um exemplo. Nós, pais, qual o direcionamento que nós estamos proporcionando para as nossas crianças com relação à religiosidade? Qual o direcionamento que hoje a gente enxerga nas famílias em querer direcionar os filhos para essa proximidade que todos nós estamos cultivando aqui? Em estudar o Evangelho, em estudar a doutrina espírita, por exemplo. Porque a gente tem a religião católica, a gente tem a religião protestante, a gente tem a religião hindu, tem a messiânica, tem qualquer tipo de oportunidade para se estabelecer uma construção religiosa. O que nós, de verdade, estamos contribuindo para essa realidade acontecer lá em casa? Porque nós estamos vivendo a transitoriedade e as instabilidades e buscando essa segurança aqui, por exemplo. E o que a gente está promovendo, então, a esses que estão chegando? Será que nós estamos fazendo com que a nossa função de verdade seja lá realizada? Todo mundo sabe o quanto a gente bate na tecla de que o nosso melhor recurso é Jesus. Todo mundo sabe aqui que o nosso maior recurso é o Evangelho que Ele nos trouxe. E qual o grau de aproveitamento desse bendito Evangelho a gente está levando lá para casa? A gente está contribuindo para que ele germine lá em casa. E foi questionado a um rapaz o que ele entendia de amor. E ele falou o seguinte: o amor que eu aprendi na minha família, eu percebi adulto que não era amor.
Porque aquilo que eu entendia ser amor me levou para o descaminho. E eu só fui, olha que bacana isso, Chico. Eu só fui entender o amor aqui, na cadeia, onde ele estava nos Estados Unidos, através da mãe e avó. Uma senhora que era mãe e avó das mulheres que ele matou. Ele só conseguiu entender o amor através dessa senhora de coração puro que foi capaz, diante daquele algoz, daquele que matou filha e neta, direcionar o sentimento de amor. Dá para entender? O que a gente recebe no núcleo familiar, às vezes a gente entende como amor. Só que o amor que ele recebeu e construiu foi de um padrasto que batia por dizer que amava, espancava por dizer que amava. Como é que ele cresce entendendo o amor? Sim. Nós temos que perceber que nas nossas mãos, diante daqueles que caminham aqui, ó, na nossa barra de saia, nós temos a necessidade de expor os bons comportamentos. Direcionar bom comportamento, porque é o bom comportamento que nós exercemos que direcionam os bons exemplos. A criança hoje, ela nos imita. A gente está cansado de ter exemplo lá em casa que não sabe de onde que veio. De repente, o raciocínio lógico e rápido de uma criança foi por nos enxergar, fazendo em determinado momento do dia algo parecido. E essa construção de olhar e copiar é o que vai formar esse indivíduo. E o que é pior, de repente, no momento onde ele está sendo cada vez mais aberto a receber bons exemplos para sua correção, a gente nutre com os exemplos que vão fazer com que ele se veja cada vez em descaminho, cada vez mais contribuindo para aquele espírito perder a oportunidade de se recuperar de problemas passados. Não sei o que proporcionou tal fato acontecer, mas até hoje me chama atenção. Meu filho, ele tinha 5 anos de idade, então 5 anos de idade, e ele é pequeno ainda, não tinha nem 1 metro. E nós fomos num shopping em São Paulo e tinha uma montanha-russa, que para entrar naquela montanha-russa tinha que passar na régua, indo mais de 1 metro. E eu sabia que ele não ia passar, e ele queria passar de qualquer jeito. Aí a gente foi, fiz questão de pegar a fila para ele mesmo se conscientizar de que não poderia. Imagina, 5 anos, certo? Passamos lá naquela bendita régua, a menina que tomava conta da fila falou assim: olha, ele não vai poder entrar porque ele ainda é pequeno. Aí eu falei: Igor, você não vai poder entrar, você ainda é muito pequeno pro brinquedo. Aí ele olha pra mim, não sei de onde saiu isso, na frente da menina, e fala o seguinte: pai, dá um dinheirinho pra ela que ela deixa. A moça, no mínimo, pensou que eu era o maior corrupto do Brasil, já ensinando uma criança de 5 anos. Suborno desde... Eu não sei onde ele viu, mas ele viu. É. E essa condição de constrangimento que ele me causou pode ser um direcionador para a vida dele. É. E a gente não se dá conta disso. Eu nunca senti tanta vergonha com uma criança como naquele dia. Mas depois eu fiquei perguntando: onde será que ele viu? A moça achou que foi eu, e poderia ter sido, mas eu tenho consciência de que não foi. Agora, uma coisa é certa: ele viu alguém fazendo. Ele assimilou tal verdade para ele. Ou numa conversa até, que nem sabe que escutou. Ou seja, é constrangedor para a vida tais exemplos. É. E a gente vai viver, sim, com certeza, a repercussão desses maus exemplos. Acredita. Nós temos que ter essa condição de entender o seguinte: nós estamos em construção, estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. Essa realidade a gente não pode esquecer. Nós temos ainda em todos nós a condição de já perceber que nasce com a gente um egoísmo e um orgulho que a gente foi construindo através das nossas
existências anteriores. Ou seja, estamos num meio ainda a ser construído para se viver tal realidade de amor, de equilíbrio, de paz. E é fundamental que a gente perceba que é na família que vai ser construído, porque é ali que a gente vai se nutrindo. Ninguém aqui está direcionando a se viver amanhã um ambiente, um cenário de novela feliz. Não é nada disso, mas é perceber de verdade a instituição família nesse bendito compromisso, que é estabelecer sim a condição da gente crescer na construção de vivenciar essa realidade. Ninguém está sujeito a viver distante desse compromisso. Isso daqui é uma construção de todos nós. Viver essa realidade é mérito de poucos. É mérito, foi conquistado, e a gente tem que se ver buscando em tais exemplos que já conquistaram tal condição de se viver, a possibilidade de copiar, a possibilidade de construir em nós essa realidade. A gente não pode simplesmente invejar o vizinho por de repente ele já viver esse comportamento. A gente tem que se nutrir através dos recursos que a doutrina espírita nos oferece e perceber agora, por saber, a necessidade e o compromisso de construir lá em casa. Construir, não querer impor. Ou seja, a gente vai fazer com que as nossas capacidades de entendimento reflitam em comportamentos, reflitam em ações, reflitam agora sim em bons exemplos a serem seguidos. É assim que a gente vai entender, é assim que a gente vai perceber. E muitas vezes o jovem ouvindo isso pensa assim: isso é responsabilidade dos meus pais, então começarem a construir lá em casa. E não é isso não, porque muitos jovens chegam num ambiente familiar, às vezes em desequilíbrio, com essa função de, através do seu exemplo, nutrir a possibilidade de se fazer reinar ali um ambiente de paz. Quantos problemas a gente poderia ter evitado? Quantas situações simples, o pior é que são simples, nas nossas questões familiares poderiam nem existir. Simplesmente por perceber que nós, em construção, já sabemos, de uma certa forma, definir e decidir sobre o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes, desatentos, a gente não se vê questionando. Muitas vezes a gente, diante de uma relação, um conflito familiar, a gente se direciona ao mais fácil, a gente se direciona àquilo que de repente a maioria faria, e a gente não percebe que nessa possibilidade de se ver compreendendo as individualidades lá em casa e a nossa vontade em bem atuar, mudaria todo o projeto de construção familiar. A gente começa a perceber que nas nossas relações está faltando uma coisa que é básica: presença. Nas nossas relações nós não estamos presentes, nem pai e nem filho. A relação hoje é completamente de ausência, e isso dificulta qualquer construção. Isso dentro de casa, no ambiente familiar, no ambiente escolar. Se a gente não estiver envolvido naquele projeto, naquela relação, as coisas elas não vão andar. Só para a gente poder fechar aqui com o Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares de família? Porque hoje, se a gente pensar e querer enxergar o retrato da realidade lá de casa, é que os laços de família estão cada vez mais relaxados. Tem uma palavra bonita que fala aí, né, André? Agora a gente vai ver a resposta dos espíritos. Os espíritos respondem assim, curtinho: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é o aumento do egoísmo. Enquanto a gente está lá relaxando os laços familiares, cada um daqueles espíritos que compõem aquele ambiente familiar está assim, pensando só em si, crescendo
pensando somente em si, dando margem para aquele egoísmo que já lá habita a se ver cada vez maior. Olha o contrassenso do propósito. A gente veio para cá exatamente para o contrário. Fazer com que a humildade ali estabelecida possa fazer com que esse egoísmo, esse orgulho sejam cada vez menores na nossa essência. Maravilha. A gente precisa compreender uma coisa. Todos nós aqui estamos em plena construção. A cada leitura, a cada ensinamento que a Joana de Ângeles nos propõe, a gente é capaz, da nossa percepção íntima, entender as nossas dificuldades, as nossas limitações, aquilo que nos faz ainda ser assumidamente imperfeito. Entender as nossas limitações faz parte do processo, porque faz com que a gente se respeite diante daquilo que a gente é capaz. Muitas vezes, não somos. A doutrina espírita, ela leva muito isso em conta, porque nos traz a possibilidade de verdadeiramente nos conhecer, direcionar as nossas capacidades por conta daquilo que a gente já construiu. Então o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém aqui está sendo direcionado a praticar isso lá em casa a partir de agora. É um convite que a doutrina espírita Joana de Ângeles nos traz a perceber o que poderia ser direcionado por conta das nossas capacidades a fazer com que se melhore o nosso ambiente em busca desse padrão. Dentro dessa perspectiva, nós não sofreremos, porque a gente não vai se cobrar além do que pode. A gente vai respeitar então as nossas limitações e perceber que tal objetivo vai ser galgado, conquistado aos poucos, mas através de muita vontade, presença, entendimento, acima de tudo, dos recursos que a gente tem na mão. Para isso acontecer, a gente precisa se nutrir de humildade, para pelo menos reconhecer que não somos capazes disso. E esse entendimento é que vai gerar a todos nós a possibilidade de se colocar na construção, objetivando então esse padrão que todos nós um dia alcançaremos. Mas é fundamental perceber que a gente hoje não é capaz. E isso mudaria e muito o jogo que a gente se propõe a jogar.